bem-vindos a mais uma Marca Registada. Hoje contamos com um dos grandes nomes da publicidade online e não só. A Google realizou estudos recentes sobre a utilização da internet entre as PMEs portuguesas e comportamentos de pesquisa. Para nos falar sobre os resultados destes estudos, contamos hoje com o Marco André, diretor de marketing da Google Portugal. Olá, muito boa tarde. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje no Marca Registada. Começava por lhe perguntar acerca deste estudo sobre a utilização da internet entre as PMEs portuguesas. Quais é que foram as principais conclusões deste estudo? Essencialmente, acabámos por chegar à conclusão e a grande conclusão principal é que cerca de 2/3 das PMEs em Portugal não têm uma presença online. Ou seja, nós temos cerca de 1 milhão de PMEs em Portugal e de estas, menos de 30% têm uma presença online. Quando falamos de presença online, falamos de uma simples página na internet. Estamos a falar do website, blog, presença em rede social. Okay? O que é que isto nos leva a pensar? Que há aqui, efetivamente, uma oportunidade. Basta olhar para o nosso dia-a-dia, a internet está cada vez mais presente nas nossas vidas. Claro. Eu creio que há cerca de 6 milhões de utilizadores de internet em Portugal. Só no Google são feitas 30 milhões de pesquisas por dia. Portanto, temos aqui uma oportunidade para as PMEs estarem online e estão a passar ao lado de um potencial de consumidores bastante grande. É interessante também pensar um bocadinho, e foi o que concluímos neste estudo, o que é que leva exatamente às PMEs não terem uma presença online. A maior razão apontada foi justamente que as empresas, ou os donos das empresas, ou os colaboradores, acreditam que ter um website ou ter uma presença online não lhes vai trazer incremento em vendas. Foram essencialmente as duas conclusões deste estudo. Ou seja, as empresas portuguesas utilizam ainda muito pouco a internet. O que é que ainda há? É definitivamente um mercado que vai crescer. Há muita coisa então ainda para mudar neste mercado, não é? Uma questão também de mentalidades aqui ou não? Eu creio que sim, ou seja, é inegável que a internet faz cada vez mais, parte das nossas vidas. Portanto, nos últimos 10 anos, por exemplo, em Portugal, o investimento em internet, em meios online, tem vindo a crescer double digit cada ano. E o que é que acontece? Cada vez mais a internet está omnipresente nas nossas vidas, no trabalho, no nosso telemóvel, nos tablets, etc. Portanto, é um meio em que as pessoas passam cada vez mais tempo. Okay? Portanto, não ter essa presença online é algo que as empresas começam a perceber-se. Se calhar não está a ir tão rapidamente como nós queremos, nomeadamente na Google, com as ferramentas todas Google que são baseadas em online, como queremos que deveria ir, e não está a acompanhar o mercado. Outro ponto que eu creio que é importante também relevar, e aí falamos tanto de PMEs como grandes empresas, estamos numa altura de contração económica, claro. Todos falamos disso, e ao não estarmos presentes na internet, estamos também fechados, temos a montra da nossa atividade fechada ao resto do mundo. Ou seja, basicamente, a internet tem milhões de utilizadores em todo o mundo e eu estou a publicitar o meu produto ou serviço apenas confinado a uma loja física e não numa montra virtual que está disponível para o mundo. Ou seja, as empresas portuguesas ainda não despertaram para uma coisa que o Google é definitivamente o número 1, que é quando se procura um motor de busca na internet, e muitas vezes o que acontece verdadeiramente em Portugal é que acaba por se encontrar sites daquilo que se procura, mas de empresas brasileiras ou de empresas que não existem em Portugal, não só que não hajam em Portugal, mas porque simplesmente não existe nenhuma página na internet sobre elas, não é? Eu posso lhe dar um exemplo, por exemplo, ontem estava a pesquisar na Google, no Google pus Buy Portuguese Wine. E, portanto, do AdWords, os links patrocinados, de 5 links patrocinados que existiam, apenas um era de uma empresa portuguesa. Ou seja, imagina uma pessoa que está no mercado do UK, em que quer, e sabemos que o nosso vinho é um produto extremamente, valorizado no estrangeiro, quer comprar, por exemplo, vinho do Porto,
e não consegue aceder a nenhuma empresa portuguesa, ou neste caso apenas uma dentre 5, para comprar esse produto. Esta é também uma boa aposta, uma vez que estamos, precisamente como falávamos, num fator crise que é inevitável, porque publicitar online não é seguramente tão caro como publicitar em televisão, por exemplo, não é? Portanto, é uma aposta mais económica para as empresas. Ou seja, eu não diria tão económica, per si, portanto, o investimento que quisermos fazer é o investimento que quisermos fazer em qualquer meio. Claro. Eu creio que a publicidade online tem essencialmente duas valências que são bastante importantes. Uma é, portanto, com publicidade online, nós estamos a entregar a mensagem certa, no momento certo, à pessoa certa. Ou seja, por contraponto do anúncio de televisão, em que é muito difícil ao meio saber, ou seja, até certo ponto, exatamente qual é que é o target, ou o consumidor que está a ver televisão, em que é que está interessado. Quando estou a pesquisar, por exemplo, no Google, um eletrodoméstico, por exemplo, eu já sei o interesse que o consumidor tem. Isso é um ponto bastante importante. A nível de investimento, se nós considerarmos que cerca de 10% do investimento em meios em Portugal é feito em online, eu hoje em dia olho para o tempo que passo na internet e é seguramente mais de 10% do meu tempo. Ou seja, eu passo claramente muito mais presente na internet do que, por exemplo, em frente à televisão ou a ouvir rádio. Portanto, aí há claramente uma oportunidade. Um outro estudo sobre o impacto da internet no retalho e também sobre os comportamentos de pesquisa, feito também pelo Google, revela que em Portugal 80% dos portugueses utilizam a internet como ponto de partida para a compra de um produto, mas depois acabam por comprar offline. Por que é que isto acaba por acontecer? É interessante, foi um insight bastante interessante. Eu acho que há duas razões para isso. Ou seja, primeiro, bastante importante esta conclusão de que 80% dos portugueses que pesquisam online acerca de um produto de retalho acabam por concretizar a compra. Efetivamente, uma das conclusões foi que, enquanto que no início, na parte de investigação e de pesquisa, essa pesquisa é feita online, a concretização é normalmente feita em loja. E há dois fatores essenciais para isso. Eu creio que toda esta perspectiva do e-commerce ainda há alguma percepção de insegurança quanto ao e-commerce. E segundo, estamos num país geograficamente de dimensões mais reduzidas, em que eu consigo facilmente pegar no meu automóvel em 10 minutos e ir comprar à loja. Inclusivamente, um insight interessante é que uma das fontes mais importantes para a decisão final é, portanto, o empregado de loja, o familiar ou o amigo que aconselha o produto X em vez do produto Y. Ou seja, ainda há aqui um certo receio de comprar online. Como é que é o mercado português da publicidade online? É um mercado que seguramente ainda terá muito para crescer, mas que tem acompanhado as tendências internacionais ou não? Portanto, tal como lhe estava a referir, neste momento temos cerca de 10% do investimento em meios é feito em online. Esse investimento tem vindo a ser, portanto, exponencial e tem vindo a crescer bastante. Creio que é o meio que mais está a crescer nos últimos 5 a 10 anos em Portugal. Agora, naturalmente, não está ainda, portanto, ao nível do investimento noutros países. Mas o investimento existe seguramente um investimento em número, não é? Porque ainda somos um número muito reduzido, mas a nível de inovação, há também aqui um investimento para fazer a nível de inovação, de publicidade online, ou aquilo que se faz já se pode considerar a um nível internacional, digamos assim? Portanto, eu tenho uma opinião muito biased acerca dos portugueses. Eu acho que, efetivamente, as coisas que fazemos sempre dentro da nossa dimensão reduzida são sempre de bastante valor e são ótimas, e muitas vezes temos portugueses portanto, a aparecer com coisas extremamente inovadoras. O que lhe posso dizer quanto a isso é que acho que estamos a acelerar. Os consumidores portugueses são claramente dos consumidores mais, têm este gosto pela tecnologia, portanto são early adopters de tecnologia. Acho claramente que a nível do online, e como prova também um bocadinho o estudo das PMEs, e estendendo isso um bocadinho ao investimento que falámos, poderíamos ir bastante mais rápido. Acho que, portanto, ao nível quer das grandes empresas, dos diretores de marketing, o online ainda é visto como algo acessório, como um meio acessório. Claro. Quando na realidade basta olharmos um bocadinho para o mercado e pensar que, por exemplo, são feitas 30 milhões de pesquisas por dia.
no Google. Ou seja, 30 milhões de pessoas estão interessadas ou poderão estar interessadas no nosso produto ou serviço. Portanto, é um reach muito importante e, acima de tudo, uma coisa que creio que é importante para nós enquanto marketeers é também temos uma clara noção de, por cada euro investido em marketing, qual é que é o nosso retorno. Ou seja, para além da relevância e da cobertura, temos também a possibilidade de saber, ao investir €1 em marketing, qual é que foi o retorno que eu tive para a minha marca. Que é muito mais fácil de medir online, não é? Exato. Estes 30 milhões que falávamos, muitos deles são feitos agora também através dos telemóveis, não é? Que é uma tendência forte de futuro e que se calhar irá substituir, não direi substituir, mas irá prevalecer, pelo menos durante a maior parte do nosso dia, aos computadores, não é? Como é que está, quais são as novas tendências nesta publicidade nos telemóveis? É claramente uma realidade, a publicidade nos telemóveis. Neste momento, por exemplo, no Google, 12% das pesquisas mundiais já são feitas através do mobile. Estima-se que mais ou menos em 2015, as pesquisas feitas via mobile, no qual se inclui não só os telemóveis, mas os tablets, etc., irão inclusivamente passar as pesquisas via desktop. É muito importante pensar-se que a forma como nós visualizamos informação através de um dispositivo, portanto, móvel é completamente diferente. Claro. Okay? Portanto, há aí algumas oportunidades e a Google, por exemplo, lançou há pouco tempo, para lhe dar um exemplo, um site que é gomo.com, em que se dá a possibilidade das empresas verem como é que se estou a ver o site de uma empresa no meu telemóvel, como é que ele é visualizado e dando algumas, portanto, sugestões de como otimizar essa presença. Eu acho claramente, e basta olhar, posso lhe dar o meu exemplo, por exemplo, eu acordo e começo a ver a internet, portanto, os meus mails no telemóvel, chego ao trabalho, vou para o meu desktop, saio para o almoço, portanto, continuo com o telemóvel, volto para o desktop, chego a casa ou vou fazer, portanto, um hobby ou quer que seja, chego a casa, tenho um tablet, por exemplo, em que continuo ligado à internet. Portanto, claramente, se formos ver a predominância da pesquisa portanto, na web, claramente haverá tendência para estarmos muito mais presentes através de dispositivos mobile. Essa tendência irá influenciar tendências futuras em momentos de crise, que é inevitável falar nesta altura. Quais serão as tendências daqui para a frente, para o futuro? Eu acho que está a acontecer uma coisa bastante interessante, quer a nível dos consumidores, quer a nível dos marketeers. Para além de haver uma cauda longa de conteúdos, em que eu cada vez mais, como consumidor, quero algo extremamente customizado para mim e tenho a possibilidade de escolha, tenho uma box de televisão em que posso simplesmente nem ver anúncios, okay? Mas quero uma experiência personalizada para mim. Por outro lado, tal como lhe estava a referir, eu estou cada vez mais exposto a meios completamente diferentes. Claro. O que traz um desafio para os marketeers também, que é, temos de criar uma proposta de valor de marca e de produto que perpassa, portanto, atingindo, portanto, o maior número de pessoas do meu target, mas ao mesmo tempo tenho de chegar a essa pessoa de formas completamente diferentes. Portanto, eu creio que a tendência no futuro será, ou mais o desafio no futuro, será as empresas e os marketeers que conseguirem criar uma unicidade na forma como chegam aos nossos clientes através de todas estas plataformas e meios, é efetivamente a tendência do futuro e o desafio do futuro. Marco, teríamos muito mais para falar, mas vamos ter que deixar isso para outro programa. Muito obrigada por ter aceito este convite. Fica aqui mais uma marca registada. Nós voltamos com mais marcas para si. Até lá.